Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, às vezes é meio desconfortável, mas é super importante: o pecado. Eu sei, essa palavra pode até arrepiar alguns, mas a verdade é uma só. Para a gente vencer um inimigo, o primeiro passo é sempre entender quem ele é. E a fonte que a gente está analisando hoje já começa com uma pergunta bem direta. A gente tem coragem de discutir isso? Porque pensem bem, por que alguém não iria querer conhecer o próprio adversário para poder tomar as atitudes certas e dominá-lo? Essa é a questão que vai guiar toda a nossa reflexão de hoje. E para a gente ter uma ideia do peso disso, vamos direto na fonte. O profeta Isaías é categórico. São os pecados que fazem uma separação entre as pessoas e Deus. Isso já coloca as coisas em outra perspectiva, né? Não estamos falando de algo pequeno trivial. Pecado é uma força que separa, que cria uma barreira entre a gente e a nossa própria fonte de vida. Tá, mas então, o que é exatamente o pecado? Muitas vezes a gente usa essa palavra de um jeito meio leve, mas o significado dela vai muito, muito mais fundo. Então bora mergulhar para entender o que as línguas originais da Bíblia têm para nos dizer sobre a real natureza dele. Ok, vamos lá, isso aqui é bem interessante. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para isso, avon, não é um simples errinho. Ela carrega um peso de maldade, de algo que foi intencionalmente torcido ou pervertido. É um desvio deliberado do que é certo. A fonte que estudamos chega a chamar isso de criptonita espiritual. Já no Novo Testamento, a palavra grega é hamartia, que significa literalmente errar o alvo. Sabe como no arco e flecha? Só que o alvo, nesse caso, é o propósito da nossa vida, que é Deus. É sair completamente do rumo, se desviar da fonte de toda a vida. E aqui fica uma provocação, né? Essa definição de errar o alvo, por mais que esteja correta, às vezes soa um pouco suave demais, não acha? Mas quando a gente entende que Awon fala de uma perversão intencional e Hamartia fala de se desviar da própria fonte da vida, bom, aí a coisa muda de figura. A gente percebe que a gravidade é muito maior. E agora vem o ponto-chave. O pecado não é só um ato, uma coisa que a gente faz e pronto. Ele é descrito como um poder, algo que busca ativamente nos escravizar. E ele faz isso de um jeito muito sutil, bem enganoso. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Jesus foi direto ao ponto. Ele disse com todas as letras: a prática contínua do pecado não tem nada a ver com liberdade. É justamente o contrário. É se tornar, na prática, um escravo do pecado. E o apóstolo Paulo, ele vai além. Ele explica que a nossa obediência é que define quem é o nosso mestre. Então, quando a gente obedece ao pecado, a nossa lealdade muda de lado e a gente se torna escravo dele. A escolha é bem clara: ou obedecer ao pecado que leva à morte, ou obedecer a Deus que leva à justiça. E para fechar, Pedro arremata, consolidando essa verdade. A pessoa é escrava daquilo que a domina. Juntando essas três passagens, o quadro fica bem claro. O pecado age como um capataz cruel, e a intenção dele não é só tentar, é dominar completamente. E como é que essa escravidão acontece? É um processo passo a passo. Primeiro, vem a desobediência inicial. A consciência grita, sabe, dá aquele desconforto forte. Mas aí, se essa voz é ignorada, é como se um véu começasse a cobrir o coração. Na próxima vez, o alerta já vem mais fraco. Conforme o ato se repete, mais véus são colocados e a consciência vai ficando cada vez mais calada. O fim desse caminho é um coração cego que pratica o pecado sem nem sentir mais remorso, perdendo toda a sensibilidade espiritual. É um caminho perigoso e muito, muito enganoso. Mas calma, a história não acaba nessa escuridão. Deus não abandona quem está preso nessa armadilha. Existe um caminho de volta. E esse caminho, muitas vezes, envolve algo que a Bíblia chama de disciplina. Olha só que forte o que o salmista fala aqui. Ele está dizendo basicamente: eu precisei passar por uma dificuldade, por uma aflição, para acordar e voltar para o caminho certo. Isso mostra que, às vezes, as circunstâncias difíceis são, na verdade, uma ação de amor e correção de Deus para chamar nossa atenção. E do mesmo jeito que existe um processo para o coração endurecer, existe um processo para a correção. Primeiro, Deus fala pela palavra dele e pela nossa consciência. Se a gente não ouve, ele pode enviar um mensageiro, um amigo, um líder espiritual, e se ainda assim a gente resistir, ele pode permitir que uma dificuldade apareça, para finalmente fazer a gente olhar para cima. E o objetivo disso tudo é incrível, na verdade. A disciplina, por mais que doa na hora, não é para punir. O propósito final é o nosso bem.
É para que a gente possa participar da santidade de Deus e lá na frente colher uma vida de paz e de justiça. Ok, a gente já entendeu a natureza do pecado e a resposta de Deus. Mas e na prática? Como isso se aplica na vida de cada um? Bom, aqui a batalha se torna muito pessoal e exige uma atitude bem decidida. A carta aos Hebreus nos dá uma dica de ouro. Ela fala sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. O que isso quer dizer? Que cada um de nós tem suas próprias fraquezas, aquelas áreas específicas em que a tentação bate mais forte. O primeiro passo, então, é identificar qual é esse pecado na nossa vida. Então, a grande sacada prática é essa aqui. Não é só sobre resistir à tentação quando ela aparece. É sobre ir um passo antes e cortar as oportunidades para que essa tentação sequer se manifeste. Por exemplo, se a fraqueza é a fofoca, a atitude é se afastar de certos grupos de conversa. Se é o consumismo, talvez seja a hora de cancelar aqueles e-mails de promoção. A prevenção é a melhor estratégia. Jesus usa uma linguagem bem radical aqui, né? Chocante até. É óbvio que ele não está falando de se machucar de verdade. O que ele está comunicando é a urgência, a seriedade com que a gente deve tratar esses pecados que nos perseguem. Se tem algo na nossa vida que é uma porta de entrada constante para o erro, a instrução é radical: corte, remova. A saúde espiritual vale mais. Isso tudo nos leva à pergunta final dessa nossa análise. Uma pergunta que só pode ser respondida no íntimo de cada um. Olhando para a própria vida, para os próprios hábitos, para as próprias lutas. Qual é o pecado que te rodeia de perto? Identificar esse inimigo é o primeiro passo para a liberdade. Entender a natureza enganosa do pecado, o poder que ele tem de escravizar e a seriedade com que ele precisa ser combatido, isso é fundamental. A ideia não é viver com medo, mas sim escolher de forma consciente um caminho de liberdade, sabendo exatamente contra o que se está lutando. A gente se encontra na próxima, muito obrigado pela companhia e que Deus abençoe a todos.